Oi, turma, do livro Com os Olhos do Coração, José Carlos de Luca, Muito Além das Paredes. O ambiente de uma casa também reflete o estado d'alma de seus moradores. Irmão José. Um bom ambiente em casa é resultado de vários fatores. Começa pela ordem e pela higiene. Não há dúvida de que organização e limpeza favorecem o clima de bem-estar dentro do lar. Ninguém se sentirá bem em um lugar onde roupas estão largadas no chão, onde a sujeira e o mau cheiro predominam. Minha mãe fazia questão de, ao amanhecer, deixar abertas as janelas de casa. Dizia que era preciso arejá-la. Um provérbio árabe afirma: na casa que entra sol, não entra médico. Talvez por isso pessoas deprimidas gostem de quartos escuros e fechados. Ar puro é renovação, sol é vigor e alegria. O clima do lar também é fruto do estado mental dos seus integrantes. O ambiente emocional de uma casa é o reflexo dos seus moradores. Alguns dizem: essa casa está carregada, esquecendo-se de que carregados podem estar os que nela residem. Pensamentos negativos e sentimentos inferiores, quando constantes, poluem a atmosfera psíquica do ambiente. É interessante observar que fora do lar somos pessoas alegres, bem-humoradas, cordatas. Entretanto, quando entramos em casa, despejamos um lixo de mau humor e azedume em nossos entes queridos. O jovem filho percebe o clima ao dizer: a barra está pesada lá em casa. E está mesmo. O clima astral dentro do lar torna-se denso por conta de nosso estado emocional desequilibrado. A alegria é um poderoso elixir capaz de sanear o clima negativo. Uma virtude que deve ser cultivada por todos os membros da família. Ela dissolve tristezas, combate a depressão e nos dá ânimo para enfrentar as adversidades do caminho. O sorriso, por sua vez, pode operar mudanças benéficas em nós e em quem o recebe, pois é um excelente condutor de alegria. É sábio o conselho de Emmett Fox: o efeito de um sorriso nas outras pessoas não é menos notável. Desarma a desconfiança, dissolve o medo, e a raiva traz à luz o melhor da outra pessoa. E esse melhor ela imediatamente passa a lhe dar. Necessitamos de mais bom humor para que o astral em casa seja positivo. Ouvir boa música também favorece o relaxamento das tensões emocionais, que tanto dificultam os relacionamentos. Outro fator importante é o teor das palavras que utilizamos: gritarias, discussões, anedotário pornográfico, palavras sarcásticas e vulgares, fofocas, zombarias são venenos perigosos que lançamos na atmosfera doméstica e que também irão impregnar a água e os alimentos de fluidos prejudiciais à nossa saúde. Quando discutimos na hora da refeição, temperamos a comida com energias negativas, provocando distúrbios digestivos. Devemos ter atenção redobrada para o que vemos na televisão, programas que exploram cenas deprimentes e violentas, que só comentam crimes e tragédias, além de nos encher de medo, criam um clima de intranquilidade no lar. Essas vibrações negativas são sustentadas todas as vezes que comentamos o que vimos com o único propósito de exaltar o mal. É quase impossível andar na lama sem se sujar. Por isso, o mal não merece comentário algum, adverte André Luiz. Filmes de terror enfraquecem nossas barreiras espirituais e nos põem em contato mais direto com energias mórbidas. Fui procurado por uma senhora que me narrou seu drama ao permitir que a filha de 9 anos assistisse a um filme de terror. O resultado foi que a garota ficou traumatizada, tinha medo de ir à escola, pesadelos constantes,
lhe tiravam o sono, perdeu o apetite e adoecia com frequência. A menina precisou de acompanhamento médico e psicológico, e eu ainda sugeri como complemento tratamento espiritual. Somente depois de 6 meses de remédios, terapias e passes é que conseguiu superar o problema. A internet também merece atenção de nossa parte. Apesar de seus inegáveis benefícios, há riscos que não podem ser ignorados, sobretudo pelos pais. A possibilidade de acesso a uma infinidade de informações com um simples clicar do botão pode expor a criança ao contato com assuntos que estão fora de sua capacidade de compreensão, gerando distorções preocupantes. Os filhos poderão ter acesso a sites pornográficos, bem como as pessoas que exploram a pornografia infantil. Por conta desses riscos, não podemos vedar o uso da internet pelos filhos, pois se eles não a acessarem em casa, vão fazê-lo isso na escola ou na casa de amigos. Melhor que o façam sob a vigilância dos pais. Os adultos também não estão livres desse perigo. Diria até que podem estar até mais expostos, sem mencionar o fato, não menos preocupante, de a pessoa passar mais tempo com o computador do que com a família, vendo crescendo o número de cônjuges procurando aventuras amorosas pela internet. No Japão, a venda de preservativos vem diminuindo por causa do sexo virtual. Um curioso sexo sem contato a dois. Não nos cabe, neste livro, tecer comentários sobre o assunto, porém, no âmbito da família, a conduta do cônjuge que busca esse tipo de prática não deixa de representar um adultério. Nos tribunais, pedidos de separação judicial já estão sendo formulados com essa alegação. Ao lado dessa questão, surge outra também relevante. Não se pode ignorar que, conquanto virtual, a ligação energética entre os internautas é real, capaz, portanto, de produzir efeitos nocivos para o ambiente doméstico, sobretudo para o casal. Marido e mulher, quando se amam, formam um campo energético vigoroso, capaz de isolar o lar de perturbações negativas. Além do mais, o amor existente entre o casal atrai a simpatia e o concurso dos bons espíritos, responsáveis pela proteção do lar. Quando um dos cônjuges começa sentimentalmente a se afastar do outro, e o sexo virtual com outra pessoa é uma dessas possibilidades, aquele campo de energias envolvendo o casal vai se apresentando fissuras, podendo até se romper definitivamente. A primeira consequência disso é o esfriamento do amor entre o casal, pois um dos cônjuges está ligado vibratoriamente a outra pessoa, já que resultante de desejos desequilibrados fica carregada de fluidos nocivos lançados por espíritos levianos e infesta o lar de cargas tóxicas profundamente danosas. O ambiente em casa torna-se asfixiante. O casal terá discussões mais frequentes. Os filhos poderão adoecer com mais intensidade. Os vícios se tornarão mais comuns. Enfim, é a falência do casamento. Alguns dirão que estou com a imaginação desvairada, mas o que digo é fruto da observação de vários casos que chegaram ao meu conhecimento. O sexo pode ser virtual, mas as consequências são reais e destruidoras. Podemos observar que para ter uma casa limpa, precisamos muito mais de água e sabão. Que tal fazer uma faxina ainda hoje? Então, assim, ele coloca, né, que a questão da saúde da família está muito ligada, primeiro, à organização e limpeza, fato, né? Nós precisamos ter a questão da higiene muito bem cuidada no ambiente do lar, da casa. Uma casa que acumula sujeira, ela acumula energias negativas junto com essa sujeira, e essa sujeira está sujeita a trazer doenças. Isso no campo da matéria. Só que aquilo que os nossos olhos físicos não veem, o nosso espírito sente, através do perispírito, que é um campo energético. Nós temos aqui no perispírito fluidos que são como correntes elétricas. Dependendo de onde a gente encosta, a gente sente bem ou a gente sente mal. E dentro da nossa casa, algumas vezes a gente fala assim, nosso ambiente está carregado, mesmo que a gente não saiba nem o que está acontecendo.
porque nós sentimos através do perispírito uma energia negativa que é provinda de algum lugar, seja discussão de algum familiar, desentendimentos, seja uma sujeira que está acumulada. E tem espíritos que gostam de sujeira, espíritos menos elevados gostam de sujeira. Então, se você acumular sujeira na sua casa, você está chamando espírito ruim, que está atrasado moralmente e que gosta daquele ambiente sujo. Olhe bem, nas ruas, geralmente os mendigos nunca estão sozinhos, geralmente, tem as exceções, porque eles gostam do acúmulo, né, de carregar lixo junto com eles, não é só para venda, para sua sobrevivência, não. Tem uns que são acumuladores de sujeira mesmo. Eles vão catando tudo que é lixo e coloca numa sacola e sai carregando pela cidade. Então eles nunca estão sozinhos. Aí quando desencarnam, você acha que esse cara não continua exatamente igual, gostando de sujeira, gostando de bagunça? Então vai procurar um lugar que seja assim. Ele é desencarnado, ele não tem mais possibilidade de juntar. Então ele vai procurar quem junte. Isso vai trazer energeticamente um problema, porque esses espíritos geralmente eles não têm muita bagagem, eles não têm um discernimento, eles são atrasados moralmente, eram curtidores de droga, de vícios, de bebida, e aí eles vêm para sua casa. Então tem essa possibilidade, se você não tiver uma higiene, uma limpeza, uma organização na sua casa, você pode atrair companhias espirituais indesejadas. Se você cultua na tua casa palavrões, falar muita besteira, promiscuidade, falar muito sobre sexo, falar sobre coisas, né, negativas, de inveja, de ódio, de raiva, fofocas, sei lá, coisas desse nível, você está atraindo o quê? Também companhias espirituais atrasadas, que vão influenciar o ambiente da casa. Se você é casado, aí vai lá na internet e vê um homem ou uma mulher muito bonito no corpo. O fato de você ver na internet aquele homem, aquela mulher e falar assim, nossa, olhando o que tem lá e olha o que eu tenho aqui do meu lado, você fazer isso aí, pronto, você já consegue uma companhia espiritual que goste de sexo, que goste de vaidade e que goste de ver o circo pegar fogo. Tem inimigos que você não conhece, aí ele fala, você deu uma brecha, agora eu fico aqui, agora eu vou tumultuar, já vi que você gosta de ficar vendo homem lá na internet, então agora eu vou ficar aqui mandando você ver homem na internet, até a hora que seu marido vai te pegar, o casamento acaba. Querendo ou não, é uma traição virtual, mas é uma traição. Você não estava lá no físico, né? Tem pessoas que namoram pela internet, namoram, que eu falo, fazem sexo pela internet. E aí, Patrícia, não teve toque, né? Não colocou a mão, mas colocou o pensamento. E o que nós somos mesmo? Espíritos. E os espíritos se comunicam como? Por pensamento, por sentimento. Como é que se agrupam os espíritos? Através das suas afinidades. Então, se eu estou traindo meu marido aqui no celular ou no computador, é porque o outro cara lá é bonitão e fala coisas para mim que meu marido não fala mais, energeticamente eu estou atrelada àquela pessoa. E eu vou pegar a energia daquela pessoa e vou levar lá para minha cama com meu marido. Já pensou? Olha que emaranhado. Então é mais bonito que, assim como antigamente se traía no farol para dois carros, o marido olha para a mulher lá no farol, pega o telefone dela e depois se falam por telefone, e isso já era dado como uma traição. Você conversar com uma pessoa pelo celular não é diferente, é traição também. E energeticamente falando, é uma traição como outra qualquer, não precisa ter o físico envolvido, basta você ter o pensamento envolvido. Correspondido ou não, já é uma traição. Se você desejou uma pessoa, mesmo que ela nem tenha visto você está traindo o teu cônjuge. Aquela história de revista pornográfica, né? Hoje eu acho que deve ter sites pornográficos aí. Mas na época que eu tinha meus 17, 18 anos, tinha revista pornográfica que vendia rodo nas bancas de jornal. Aquilo ali destruiu várias famílias. Aquelas mulheres que saíram peladas, homens que saíram pelados em revista pornográfica, essas pessoas estão comprometidas karmicamente até não querer mais.
Não adianta chegar na empresa e falar assim, agora eu sou convertida, eu virei cristã. É um caminho, né? É a busca da sua melhora, mas não vai ser da noite para o dia que vai se tornar uma pessoa melhor, não. Porque tá cheio de espírito obsessor em cima dessas pessoas. Eles prejudicaram centenas de milhares de pessoas que assistiam, ouviam essas pessoas, né? Então, assim, nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que a gente vai trazer para dentro de casa. Eu sempre tive o cuidado, assim, de escolher pessoas para trazer na minha casa. E ainda assim, tem pessoas que vêm na minha casa e que são negativas, que são fofoqueiras, que falam coisas, né, que são desagradáveis, que não seja de um padrão elevado de energia, porque ser humano é falho. Eu também sou, às vezes eu falo coisas que são negativas, coisas que, né, é maledicente. Quem é que não vai fazer isso? Nós estamos ainda atrasados moralmente. Então não adianta eu querer um cara perfeito para entrar na minha casa, porque eu não vou conseguir. Eu vou atrair pessoas com a minha moral. Então, com a minha moral, eu tô cheia de coisa errada ainda para corrigir, e vai vir gente cheia de defeitos também na minha casa. Mas ainda assim eu seleciono o mais que eu posso. Eu não vou trazer uma pessoa viciada na minha casa, não vou trazer uma pessoa que tem problemas com álcool na minha casa, não vou trazer uma pessoa que tenha promiscuidade para dentro da minha casa. São pessoas assim, que são doentes, desequilibradas, que eu posso atender, eu posso ajudar, eu posso colaborar, mas não de trazer para dentro da minha casa. Então, a casa da gente, a gente tem que escolher o mais possível, né? Porque toda essa energia que alguém tem negativa fica na nossa casa quando ela vai embora. Porque eu me atrelei à energia negativa dessa pessoa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Tem uma moça que faz massoterapia, né, pra gente aqui, e ela foi minha aluna. A clínica dela de atendimento é uma sala dentro da casa dela. Então, para entrar na clínica tem que passar pela cozinha, tem que passar pela sala dela para entrar na salinha de atendimento. Aí uma das primeiras vezes que eu fui lá, ainda falei para ela, falei, vê se você consegue colocar uma porta na frente da sua salinha para que ninguém entre na sua casa. Salinha de atendimento, a espiritualidade já sabe que vai vir um monte de gente com dor, vai vir um monte de gente revoltada, vai vir um monte de gente com problema. Porque quem vai procurar massagem, quem vai procurar ventosa, tratamentos alternativos para a sua saúde, é porque se a saúde está ruim, é porque o espírito ficou ruim primeiro. Então são pessoas que vão vir aqui com problemas. E passando pela tua casa, eles deixam essa energia. Não, na minha casa eu coloco sal aqui pelos cantos, tal, isso aí limpa. De acordo com a crença dela, pode até limpar, mas não limpa aquilo que alguns espíritos olham para aquilo ali e dão risada. Ela acha que vai me expulsar por causa de 1 quilo de sal que ela colocar atrás de uma porta? Então, o espírito que acaba se atrelando em determinados lugares, você pode fazer uma fogueira de sal para ele. Ele vai continuar ali rindo da tua cara. Assim acontece também dentro das reuniões de cultos evangélicos, quando começa aquela gritaria toda, nós vamos tirar o diabo do corpo de uma pessoa. Você não tira ninguém. Não é assim que sai, não é assim. O espírito vai, o mais que pode acontecer é a piadinha idiota que o pessoal fala, o mais que pode acontecer é o espírito assustar com os gritos do pastor, né, e sair correndo. Mas é uma piada idiota, porque na real mesmo isso não vai acontecer, né? Ele vai ficar dando risada, seu besta, vai ficar gritando, e eu tô aqui, não vou embora não. Para você convencer um espírito para ele sair do lado de uma pessoa, você tem que ter muita moral. Não é assim, da noite pro dia. É tratamento, né? No centro espírita, geralmente é de 7 a 8 semanas. A pessoa tem que ir lá toda semana, tomar passe, tem que deixar o espírito lá, o amiguinho dela lá, pra gente ir conversando, tentando convencer esse cara de que o melhor caminho é ele procurar a luz dele e deixar o outro quieto, porque ele vai se complicar. O resumo da conversa é sempre essa, mas tem várias formas para se chegar nessa conversa, porque dependendo do espírito ele não quer nem ouvir, ele só quer saber de gritar, ele só quer saber de esbravejar. A raiva dele com quem ele está acompanhando é gigante, a dívida já é de várias encarnações, então dependendo do caso, vai 7, 8 semanas ou mais, a pessoa tem que continuar indo lá, bater cartão. Aí acha que dentro de um estabelecimento, seja ele qual for, religioso, vai dar um grito, o cara já vai embora. Ninguém tem esse poder, não. A gente vê no livro que eu estudo aqui com outro canal, né,
este livro aqui, Curas Espirituais à Luz da Doutrina Espírita, Maria Fátima Ramos, Rafael Papa, Sérgio Cherce Júnior. Esses 3 autores, eles fizeram aqui um copia e cola, né? Aqui tem Revista Espírita e agora eu tô na parte da Gênese, onde fala sobre os milagres dentro do Evangelho, né? E hoje eu fiz o estudo sobre a tentação de Jesus. Então, todo mundo criou o diabo, né? As pessoas criaram o diabo. Jesus não criou o diabo, Deus não criou o diabo. E aí tem pessoas que dentro do seu estabelecimento religioso, seja ele qual for, falam assim, eu vou expulsar o diabo do corpo da pessoa. Para começo da história, o diabo não existe. Então você está falando com quem ali? O espírito que está ali, ele vai ficar dando risada, que ele fala assim, idiota, ele acredita em diabo. Né? Diabo não existe. Então quem é da doutrina espírita, quem estuda o espiritismo, sabe que algumas figuras são alegóricas, são folclóricas, né? São colocadas a título de parábola, de história para contar e fazer um parâmetro, uma comparação, mas não fato real. E o diabo é uma criação. Então, para a gente poder tratar uma pessoa depois no centro espírita que está mal acompanhado, você tem que saber trabalhar. E não é toda religião que vai saber trabalhar. O espírito, dependendo de onde ele estiver, ele não quer ir embora. Tá bom para ele ali. Ele está sugando energia negativa, ele está sugando energia de sexo. Dependendo das coisas que você planta na sua casa, você está alimentando um espírito inferior. Então, todo o cuidado que ele fala para a gente ter aqui é em razão do quê? Das obsessões que podem gerar uma família que vai se buscando atrativos na televisão, na internet, né? De forma que ela vai saindo, né? Como é que eu posso dizer? A família vai falindo aos poucos, né? Ela vai se separando. E ele fala, você quer proteger a sua família? Seja unido. Só tem isso como receita, não tem mais nada. Aconteça o que aconteça, permaneça unido. O que vai fazer não ter essas obsessões, você não ter energia negativa na sua casa. Então não se permita. Quando você vê que está sendo tentado, que está sendo provado, né, que está tendo alguma coisa, cai fora. Ah, mas o meu casamento é uma porcaria. Vai, senta com a tua mulher, senta com o teu esposo e conversa. Vai tentar resolver isso vocês dois. Agora, se em todo caso não der mais conversa, não der mais para resolver, separe e recomeça a vida. Mas traição é tempo perdido para o teu espírito. Você vai se comprometer energeticamente com isso daí, inclusive karmicamente. A sua encarnação vai ser jogada ao vento, né? Você vai ter que recomeçar do zero e talvez em situação muito pior. Tudo aquilo que diz respeito à família tem que ser resolvido em família. Não adianta um dos componentes da família tentar resolver sozinho. Geralmente, quando ele faz isso, ele sai da família. E quando ele sai da família, ele fica desprotegido, né? Então, tá acontecendo algum problema com o filho, vai todo mundo senta lá e conversa com esse filho. Não deixa ele tentar resolver tudo sozinho. Até chegar o momento que ele vá morar fora da tua casa, que ele vá construir uma nova família. Aí é outra história. Ele é adulto, ele é responsável por ele. Mas enquanto você tem o seu filho lá no quarto escuro, né? Que geralmente é assim, eles querem um momento de depressão. Você tem que trazer esse cara para a luz de novo, né? Porque aquela luzinha apagada no cômodo da tua casa, ela apaga todos os outros cômodos, né? Tomem cuidado com isso, porque não é só aquela luzinha, vai muito além disso que você está vendo. Tem coisas que vocês não veem, que a gente não vê e que está agindo sobre nós e destrói toda a família, inclusive fator doença, fator, né, problemas psiquiátricos e psicológicos graves. E tudo começa às vezes numa sujeirinha guardada no canto, naquela salinha da bagunça, assim como ver canais promíscuos de vício, de violência, de terror. Eu nunca gostei de filme de terror. E isso ninguém nunca me ensinou porque eu simplesmente não gostava de ver e não gosto de ver. Até quando eu estou procurando um filme na internet e que passa propaganda de filme de terror, nossa, eu fico doida da vida, porque eu falo, eu não quero ver e essas porcarias ficam aparecendo, né? Então, pra mim, só traz aquela energia negativa, aquela energia ruim. Pra que eu vou ficar vendo aquilo? Ah, porque dá susto. Não quero susto nenhum não, pra quê? Susto é bom?
Não é. Eu quero coisa que me preenche o coração, que me deixa feliz, que me faça dar risada. O mais que eu assisto, que eu tô errado, não tô certo, é filme de polícia, né? Policial, de ação. Eu gosto de ver carro voando, aquelas coisas assim, bem hollywoodiana mesmo, né? Que coisas que geralmente não acontecem. Carro que capota no ar umas 200 vezes, depois cai em pé, ainda sai correndo com um pneu só. Eu gosto dessas bobagens aí. Não levo pro coração, tipo, eu quero que mate o inimigo. Não, isso não. Eu quero ver a ação. Agora, quando chega na parte dos tiros lá, tudo eu viro pro lado assim. Quando eu escuto parar os tiros, aí eu volto e continuo. Não me interessa a parte de morte, de violência, isso daí eu não gosto. Mas a parte da ação, de ficção, coisas assim que fogem um pouco, né, da nossa realidade, eu gosto de ver. Eu lembro que uma discussão que eu tive com meu filho era pequenininho, e meu marido queria assistir Velozes e Furiosos. Era o primeiro filme, primeiro episódio dessa série de filmes aí, Velozes e Furiosos. Aí meu marido colocou o filme na televisão, e o meu filho era pequenininho, estava perto da TV. Eu falei para ele assim: mãe, você tem que assistir essas porcarias perto do nosso filho? Eu falei: mas o que tem? É ação, não tem nada demais. Eu falei: lógico que tem. Tem mulher lá com a polpa da bunda de fora, olha o ciúme da mulher, né? Tem a mulher lá com a polpa da bunda de fora, tem homem usando cigarro, bebendo, né? Tem as noitadas deles aí e tal. E depois é que vem a corrida, e nessa corrida tem uma violência. Eu não quero que meu filho veja essas coisas. Tá bom, nós discutimos, tal, ele acatou, eu argumentei, falei que o negócio não era bom, que a energia não era boa. Depois que meu filho cresceu, que já era um mocinho, meu marido já tinha falecido, aí eu comecei a assistir a saga Velozes e Furiosos, porque eu via que tinha algumas cenas dessas coisas doidas, né? O cara pendurado em caminhão, chacoalhando o caminhão, e ele segurando o caminhão. Aí o meu filho falou assim: mãe, eu era pequenininho, e você falou pro meu pai que esse filme aí não era bom assistir, porque trazia coisa ruim pra dentro de casa. Porque você era pequeno, você ia ver aquelas coisas lá, vai que você quisesse se segurar na ponta de um caminhão aí e sair andando por aí fora. Não era bom exemplo, mas agora você é grande, você já vê essas coisas aí, você não vai querer fazer, né? Vai querer pegar um carro e sair correndo no meio da avenida, você não é doido? Então, assim, não que eu esteja correta, né? Mas o argumento que eu encontrei na hora para que eu pudesse assistir, eu falei: o moleque já tá grande, agora ele já sabe que é certo e que é errado. Quando é pequeno, não. Mas ainda assim, né? Mesmo ele sendo grande, o certo, o correto é não assistir filmes desse tipo. Mas tem coisas que a gente acaba assistindo, então que seja o mínimo possível, né? Tem gente que gosta de assistir noticiário de tragédia todo dia, veja bem, né? Você está informado do que acontece lá fora, saber que acontece uma coisa aqui, outra ali, isso deixa a gente até esperto. Mas a gente acompanhar jornal todo dia e só desgraça, gente, bate medo de ir na calçada, de tomar um sol. Teve um tempo que minha mãe não saía na calçada da casa dela, porque ela só assistia aquele Cidade Alerta, sei lá, tem mais um outro lá, que é Brasil Urgente, se eu não me engano. Ela ficava assistindo esses jornais aí que se você torcer pro sangue. Aí, mãe, vamos pegar um sol lá na calçada. Não, aqui tá perigoso, você não sabe como é que tá aqui, tá tendo assalto durante o dia. Os caras estão entrando nas casas e fazendo isso, isso e isso. Então, assim, você começa a assistir, assim, acha que aquela energia é o quê? O medo, a insegurança, ela traz o quê? E a gente não atrai justamente aquilo que a gente sente e pensa. Se eu ficar com medo, eu vou atrair. Né? O cachorro, todo mundo fala assim, o cachorro avança quando ele sente que a pessoa não é boa. Não é que ele sente que a pessoa não é boa, ele sente que a pessoa está insegura, que a pessoa está com medo. Então aí ele cria coragem de avançar. Mas se a pessoa mostrar que é indiferente, que não tem medo, se a pessoa ficar parada, estátua, ele fala: e agora? Avanço ou não avanço? Eu não sei qual vai ser a reação dela. Ele não está sabendo distinguir o sentimento daquela pessoa. É isso. Então nós temos que vigiar bastante. Aí é que está Jesus na parada, né? Orar e vigiar, porque as tentações são grandes, né? E dentro do que Santo Agostinho falava, eu ainda fico muito com essa frase, eu sempre coloco ela à frente de tudo aquilo que eu vou fazer. Tudo eu posso. Posso assistir filme de terror, posso assistir filme pornográfico, revista pornográfica, eu posso trair que ninguém tá vendo, eu posso beber, eu posso fumar, eu posso tudo.
mas nem tudo me convém.